tem problema. Desde que eu me entendo por gente, eu convivo com uma sensação estranha de saudades de tempos que eu nunca vivi. E isso se reflete não só nos meus gostos, como as músicas, os filmes, a fotografia, mas também na forma de consumir eles. O que é muito esquisito, já que eu nasci em 2001. Nesse mesmo ano, o mundo conheceu o primeiro iPod, o Windows XP, o Xbox, e as pessoas já transitavam por aí com celulares no bolsos e o que é muito importante, a fotografia já estava sendo praticada de forma digital. Mas apesar da praticidade, a fotografia digital não foi capaz de carregar consigo a beleza única que os filmes analógicos transmitem. Mas eu descobri uma solução genial, que une o registro digital e a estética analógica de uma forma incrível. Esse é o Dehancer. O Dehancer é um emulador de filmes analógicos, desenvolvido tanto para vídeos quanto para fotos, com suporte para os principais softwares de edição do mercado. E o que é mais legal, com o Dehancer, é possível alcançar resultados muito bons, sem que você precise ser um expert em color grading. Bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento do Dehancer, como que funcionam as opções, como você pode trabalhar com essa ferramenta dentro do seu aplicativo de edição. Aqui eu estou utilizando o DaVinci Resolve, é o software de edição que eu utilizo no meu dia a dia. Bom, a primeira coisa que eu faço é aplicar uma camada de ajuste por cima do vídeo. Dando uma olhada no site do Dehancer, essa é a forma que eles recomendam a utilização do plugin, tá? Mas você pode aplicar ele também dentro do seu próprio vídeo, não precisando fazer esse processo dentro da camada de ajuste. Bom, então uma vez aplicada aqui a camada de ajuste, o que eu vou fazer é vir aqui na aba de cor, na biblioteca de efeitos e pesquisar o Dehancer. Bom, então como vocês estão vendo aqui, uma vez aplicado, ele já faz algumas alterações que ele já vem pré-definido. Então uma coisa que eu gosto bastante de fazer é descer tudo e vir aqui na opção Disable All Tools. Então, clicando nela, ele vai desabilitar todas as opções que estiveram pré-definidas e aí você tem a maior liberdade de poder escolher aquilo que você quer aplicar dentro do seu vídeo. Uma vez aplicado o efeito, a primeira coisa que você precisa fazer, principalmente se você grava em log, é fazer a conversão do log para o Rec 709. E o Dehancer já tem essa opção internamente aqui dentro do plugin. Então você vem aqui na opção de escolher a sua câmera. No meu caso, eu utilizei uma Sony A7 III, então vou selecionar a Sony. Aqui você seleciona o modelo da sua câmera, então aqui no meu caso a Sony A7 III. E o formato, então esse take em específico eu gravei em S-Log2, então vou selecionar aqui o S-Log2. E aqui já está feita a conversão do log para o Rec 709. Então logo em seguida da conversão a gente já tem aqui algumas opções básicas de ajuste. Então aqui a gente tem, por exemplo, a compensação de exposição, de temperatura, de tonalidade. Então, de repente, se na sua gravação você percebeu que alguma coisa ficou desajustada, descompensada, aqui você já consegue ajustar. Aqui no campo filme a gente tem a biblioteca simplesmente abarrotada de diferentes modelos de câmeras e filmes antigos para você escolher. Então são muitas opções mesmo, cada uma delas impacta de uma forma diferente as cores do vídeo. E é uma escolha pessoal, então você pode ir testando cada uma delas e identificar qual você mais gosta. No meu caso aqui eu vou utilizar o Kodak Vision 3 500T. Então uma vez que eu escolhi o perfil de filme que eu quero, a próxima coisa que eu faço é vir diretamente aqui para o campo print. E nessa opção aqui de perfil, o que eu faço é alterar aqui para Kodak 2383. E só de fazer essa alteração a gente já vê aqui como muda o aspecto do vídeo e como isso já fica de uma forma cinematográfica, mas ainda dá pra gente fazer muito ajuste aqui com as opções do Dehancer. Então, como o perfil de filme que eu escolhi aqui, ele é um pouco menos desaturado, o que eu gosto de fazer é simplesmente aumentar só um pouquinho aqui o contraste, também para não ficar uma coisa muito exagerada. Mas aqui junto nessas opções aqui do print, você pode alterar a exposição. A gente tem essa opção aqui do Target White, que ele vai alterar só a parte branca do vídeo para um tom mais azulado ou um tom mais amarelado. Eu gosto bastante desse tom um pouco mais amarelado, então eu vou deixar aqui um pouquinho também. E aqui a gente também tem uma opção que eu gosto bastante, que é a densidade das cores.
E eu gosto bastante dessa opção da densidade, porque ele aumenta a intensidade das cores sem aumentar o brilho, então não fica uma coisa muito forçada, muito estourada. Então normalmente o que eu gosto de fazer é aumentar bastante mesmo, de repente deixar até no máximo aqui, porque eu gosto bastante do impacto que isso traz aqui pro meu vídeo. Aqui nessa opção do Film Developer a gente tem também algumas opções de contraste, de gama. Eu confesso que eu não utilizo muito nenhuma dessas opções aqui, mas de repente para alguma ocasião específica isso pode ser muito útil. Indo aqui para o Film Compression, eu gosto bastante aqui também dessa opção, porque uma vez que você habilita, a gente já vê uma diferença nos brancos aqui do vídeo. Então, mexendo aqui principalmente nessas 3 primeiras opções, a gente vê um impacto muito grande aqui na parte mais clara, mais branca do vídeo mesmo. Aqui em Expand, a gente tem essas opções aqui do Black Point e do White Point, que é basicamente alterar aqui as partes pretas e brancas do vídeo. Aqui em Color Head a gente tem também muitas opções que vão impactar principalmente a tonalidade do vídeo, tá? Aqui o que eu mais gosto de fazer em algumas ocasiões, não são em todos os vídeos que eu faço também, é alterar aqui a tonalidade das sombras. Então aqui às vezes eu gosto de puxar a tonalidade aqui das sombras para um tom um pouco mais azulado. Então nesse caso aqui desse vídeo eu acho que não é necessário, tá? Então eu vou desabilitar aqui essa opção. Mas aqui nessa opção você consegue também alterar a tonalidade tanto das sombras quanto dos tons médios e dos realces. E bom, a partir daqui o que a gente tem de funcionalidade são opções que vão trazer mais impacto para essa estética analógica que a gente deseja. Então, bom, como vocês conseguem ver aqui tem muita opção, tem bastante coisa muito interessante, tá? E, bom, algumas delas elas vão servir para ocasiões muito específicas e outras você consegue utilizar em qualquer vídeo. E o que eu vou aplicar aqui para mostrar para vocês como exemplo é o Film Grain, Halation e o Bloom, que é basicamente o clássico, né, de todo vídeo que emula filme analógico. E, bom, aqui no Film Grain o que eu mais gosto de aplicar é essa opção aqui do 35mm e o ISO 50. Ele traz aqui um grão que não é de um tamanho muito grande nem uma intensidade muito forte, então ele não fica uma coisa muito agressiva aqui dentro do vídeo. E no Halation o que eu mais gosto de utilizar aqui de longe é o 16mm, que ele traz aqui esse Halation aqui um pouquinho mais avermelhado, então ele fica um pouco mais aparente, eu gosto bastante. E aqui em Bloom, né, que é esse efeito aqui de trazer esse brilho um pouco mais difuso, né, um pouco mais opaco. E eu sempre costumo deixar mesmo que o 35mm, eu acho que a intensidade dele é muito interessante, ele não fica tão forte. E bom, passando aqui nessas últimas abas só para dar uma explicação bem rápida aqui para vocês, habilitando aqui essa opção do Film Damage, ele vai trazer para vocês algumas sujeirinhas, como se fossem arranhados dos filmes antigos. Em Film Brief ele tem uma pequena oscilação de cores, que é muito clássico também das câmeras antigas. E o Gatewave ele vai trazer um tremor que é muito clássico, principalmente das câmeras Super 8. Na opção da vinheta ele vai trazer um pouco menos ou um pouco mais de exposição somente para as bordas do vídeo. E aqui no Overscan são essas molduras que ficam aqui em volta da imagem, que também são muito legais a depender do contexto do vídeo. Bom pessoal, considerando tudo que eu apresentei para vocês, eu acredito que The Enhancer é uma boa opção para quem procura esse efeito de filme para os vídeos. E eu acho o preço dele um pouco salgado em comparação com outros emuladores de filme do mercado, mas em compensação ele tem 2 grandes diferenciais, que é a quantidade de funcionalidades e o suporte para diferentes softwares de edição. E se você gostou do The Enhancer e quer adquirir esse plugin, eu deixei o link do site aqui na descrição e usando o meu código PedroSac, você ganha 10% de desconto na sua compra.